Vamos falar agora sobre alguns acontecimentos recentes. Hoje é dia 28 de abril de 2020. Muita coisa está acontecendo aí, muito rapidamente e de uma maneira muito intensa, de modo que é preocupante. É preocupante porque talvez nós estejamos pegando um caminho que não tem mais volta. E as respostas que nós estamos obtendo são bastante conflitantes, muitas vezes incoerentes. Dá para ver que o jogo aí está sendo escondido. A gente não sabe muito bem o que está acontecendo. A primeira coisa que eu queria observar aqui é o descrédito da grande mídia. Eu falo assim, descrédito por parte daqueles que ainda que conseguem ter um bom acesso à internet, mas infelizmente a maior parte da população brasileira ainda tem a grande mídia como principal fonte de informação. Então, infelizmente, a maior parte do povo brasileiro ainda não despertou dessa matrix dos meios de comunicação de massa. Mas o que nós podemos observar no Brasil é que existe uma hegemonia nesses canais de comunicação. Quase todos eles falam exatamente o mesmo idioma. Se nós observarmos grandes meios de comunicação, talvez o meio de massa, a mídia de massa que destoe um pouco, não muito, mas um pouco, dessa visão hegemônica seja o grupo R7, a Record, talvez porque tenha feito aí um acordo com o governo, não sei, mas é uma opinião dissonante, mas não é muito dissonante, é apenas um pouco. Quer dizer que a hegemonia está preservada, porque a dissonância do grupo R7 da Record é muito pequena em comparação com os outros gigantes das telecomunicações, da comunicação em massa. E nós estamos observando que toda esta grande mídia está fazendo um grande boicote a esta nova direita que, digamos, surgiu aí aproximadamente em 2012, acho que 2013, o movimento dos 20 centavos. Eu não estou aqui defendendo nesse momento direita ou esquerda, mas é muito preocupante quando você vê a mídia de massa, toda ela em peso, de maneira hegemônica, de maneira harmônica, defendendo tão virulentamente um dos lados, seja direita ou seja esquerda, e boicotando também de maneira agressiva o outro lado. O que se espera de uma cultura equilibrada é que você tenha aí, mais ou menos na mesma medida, meios de comunicação que apoiem direita, esquerda, ou neutro, talvez, isenção, talvez, ou uma mistura. No mesmo canal de comunicação você tem direitistas e esquerdistas, todas essas configurações aí, tudo misturado, uma salada de variações e variantes, de modo que você pode escolher. Mas o que nós vemos hoje na grande mídia não tem escolha. Já faz 2 anos e meio, se não me engano, 2 anos e meio que eu já não assisto mais televisão, eu não tenho antena, então nem que eu queira, eu não tenho como sintonizar a TV aberta, e também eu não assino TV por assinatura, então nem que eu queira, eu não tenho como assistir a esses canais. Mas eu percebia que era bobagem assistir o telejornal de um canal e depois assistir o telejornal do outro canal, porque as visões eram as mesmas, os enfoques eram os mesmos. As informações relevantes que um canal omitia, os outros canais também omitiam, não havia aí uma variedade. As únicas diferenças eram com relação a
trivialidades, a bobagens, coisas sem a menor importância, coisas do dia a dia, coisas de dicas para o dia a dia, etc. Coisas que nem deveriam fazer parte de um programa jornalístico. Seriam assuntos de um almanaque, um programa de variedades, talvez. Então, o que dá a entender é que a pasta, a agenda do jornalismo é a mesma para todos esses canais de comunicação. Há muitos anos eu vi numa aula do professor Olavo de Carvalho, e isso já faz uns 15 anos, era uma aula muito antiga, do início dos anos 2000, em que ele falava isso, que os telejornais brasileiros, e bem como a mídia impressa de massa, todas elas usavam como fonte de informação o mesmo canal. Então havia alguma pequena variação de acordo com cada redação, cada redator, mas a opinião era a mesma, porque a opinião já vinha pronta. Então, na verdade, era apenas um único canal de informação, era apenas uma única fonte de informação. É claro que, se nós mudamos de assunto, por exemplo, política e esportes, aí pode ser que na área de esportes seja uma outra fonte de informação, mas o que eu digo é que, no que diz respeito ao que importa, que seria política, economia, sociologia, comportamento humano, etc., tudo que tem a ver com engenharia social, tudo isso daí passa pelo mesmo gargalo. O que um canal omite, o outro também omite. O que um canal defende, o outro também defende. Então, todos os jornalistas da grande mídia televisiva e impressa e digital, quando se trata de mídia de massa, todos eles têm exatamente a mesma opinião. É algo assustadoramente hegemônico. Mas parece que antigamente eles sabiam disfarçar um pouco mais. Hoje parece, porém, que já não existe mais essa preocupação em disfarçar. Eu vejo aí na mídia digital, nesses jornais de massa que tem o seu canal nas mídias sociais, eles já nem disfarçam mais, eles já usam ali uma linguagem infantil, do tipo, olha como ele é bobo, como ele é bobalhão. Claro que aqui eu estou dramatizando, estou usando realmente uma linguagem verdadeiramente infantil, mas o que nós vemos nas manchetes, nas chamadas dessas reportagens jornalísticas, quando envolve questão de engenharia social, como política, economia, sociologia, comportamento, é realmente algo assim. É uma linguagem pueril, uma postura infantil. Agora, é claro que existe uma habilidade retórica, um cuidado no uso das palavras que nem sempre fica claro para o cidadão semi-analfabeto. Mas se você tem um olhar um pouco mais refinado, você enxerga que as palavras já acabam refletindo a opinião do jornalista. Então, se o jornalista defende aquela pauta, ele vai usar palavras que vão contribuir com aquilo, palavras positivas. Mas se o jornalista não concorda com aquela pauta, ele vai usar palavras mais agressivas, palavras um pouco mais depreciativas, embora aparentemente sejam todas elas sinônimas. E o fato é que toda esta grande mídia está em peso, agindo contra este governo. Eu não estou aqui defendendo este governo, porque nós sabemos que um governo nunca é uma pessoa só, nunca é uma gestão só, sempre existem poderes por trás, poderes muitas vezes obscuros. Então aqui eu não estou defendendo isso ou aquilo, apoiando tal lado ou outro lado, mas o que me assusta é que a grande mídia homogeneamente, em peso, está boicotando ferozmente a ação deste governo. Nós percebemos isso por meio da consonância, da constância negativa das abordagens jornalísticas, ou seja, sempre, 100% das vezes, a opinião jornalística é negativa em relação às decisões tomadas por este governo. Se houvesse aí uma pequena alternância, digamos que 80% da opinião fosse negativa, mas 20% fosse favorável, aí nós até poderíamos imaginar que houvesse talvez uma tentativa de isenção.
talvez. Mas o fato de ser 100% é assustador, porque eu acompanho nas publicações nas mídias sociais desta grande mídia, e toda vez que o assunto em questão tem a ver com alguma decisão tomada pelo governo, a opinião jornalística é sempre negativa, é sempre depreciativa, é sempre no sentido de atacar o governo que aí está. E isso é preocupante porque nós percebemos a total falta de equilíbrio, de juízo, a noção de proporção dos fatos, porque nós percebemos transgressões muito mais graves, muito mais danosas, praticadas por gestões, por governos anteriores, e que foram veiculadas de uma maneira bondosa, de uma maneira compassiva por parte desta grande mídia, ou foram simplesmente omitidos, foram simplesmente escondidos. A única maneira que você tem para encontrar uma opinião diferente, eu não disse que é uma opinião verdadeira, uma opinião amparada na verdade, mas uma opinião diferente, é por meio da pequena mídia, da mídia alternativa, que você vai encontrar em alguns canais no YouTube, em alguns canais no Twitter, Facebook, outras mídias sociais, mas são canais pequenos. É claro que nós nunca sabemos onde está a mentira, porque a mentira ela se espalha como erva daninha. Então a mentira está em todo lugar. Então nós não podemos garantir que uma opinião diferente da grande mídia seja verdadeira, porque pode ser que a grande mídia esteja mentindo sob uma ótica, e pode ser que, para aquele mesmo assunto, a mídia alternativa esteja mentindo sob uma outra ótica. Mas, pelo menos, são pontos de vista diferentes e que dão oportunidade para que nós possamos pensar, avaliar, ponderar sobre o assunto. Porque se você fica só na grande mídia, você não tem essa capacidade de diversificar o ponto de vista. É sempre aquela mesma opinião, aquele bloco fechado. Então, o que nós sabemos é que existe algum poder muito forte, provavelmente um poder que vem, poder internacional, que talvez até esteja infiltrado na própria ONU, um poder muito grande, que detém o monopólio da opinião da nossa grande mídia. A heterogeneia é muito pequena. O desvio ali com relação ao ponto central da opinião hegemônica é muito pequeno em comparação com a mídia alternativa. Então, para que você possa se informar sobre o que está acontecendo no Brasil, eu recomendo que você não acesse a grande mídia. Procure na mídia alternativa vários pontos de vista diferentes. Dentro da direita você tem várias opiniões diferentes. Dentro da esquerda também você tem várias opiniões diferentes na pequena mídia. Então você tem que fazer a sua pesquisa. Porque na pequena mídia você pode nortear a sua pesquisa. E se você cai em alguma mentira, mas pelo menos foi uma mentira que foi escolhida com base na sua decisão. Diferente da grande mídia, que é vomitada nos seus ouvidos e você não tem liberdade de escolha. Mas não é só a grande mídia que está boicotando esse governo. Aliás, também, diga-se de passagem, não é que a grande mídia está boicotando este governo. A grande mídia, toda ela, está boicotando um projeto, aí talvez internacional, que seja contrário aos interesses dos donos da nossa grande mídia. Eu não sei que grupo é esse poderoso que tem total controle da nossa grande mídia, e eu não sei qual é o propósito deste grande grupo. Eu vejo que falar que é o comunismo, isso eu acho que é muito pueril, é muito infantil. O comunismo, essa palavra comunismo é uma palavra muito fácil, é uma palavra muito senso comum, lugar comum. E esses grupos nunca trabalham com termos fáceis. Então eu não vou dizer que é o comunismo. É algo que é bem mais complexo, bem maior do que isso. Agora, esta direita aí, eu imagino que talvez esteja ao serviço de algum outro grupo. Se este grupo é bonzinho ou malvadinho, eu não sei, não tem como saber. E na política dificilmente existe bondade. Mas que existe uma briga muito forte aí, isso é óbvio, isso é claro. E nessa briga nós percebemos que a grande mídia
ataca todos os elementos que compõem essa nova direita. Por exemplo, o presidente americano Donald Trump. Veja, por exemplo, que durante toda a campanha contra Hillary Clinton e contra o Bernie Sanders, toda a nossa grande mídia, de maneira hegemônica, chamava o candidato de o magnata. Veja que a nossa grande mídia jamais mencionou os podres da Hillary Clinton, como, por exemplo, aquele problema de saúde que ela estava tendo, uns espasmos, e que provavelmente a impediriam de exercer a presidência, ou escândalos de natureza sexual, de natureza de pedofilia, bruxaria, etc. Então, a grande mídia, em peso brasileira, estava fazendo campanha em favor da Hillary Clinton. E eles chamavam o Donald Trump de magnata porque não havia nada pior para poder acusá-lo de alguma coisa, nada. Ele era um escritor famoso nos Estados Unidos, um apresentador de televisão famoso também nos Estados Unidos, mas tudo isso daí desapareceu. Ele era apenas o magnata. Porque no Brasil, no nosso imaginário popular, influenciado por esse discurso da guerra de classes, nós temos essa ideia de que o magnata é sempre o cara mau, o magnata do petróleo, o cara riquíssimo, egoísta e que impõe a miséria para todo mundo ao seu redor. Ele quer toda a riqueza só para ele. Então, essa é a ideia que o brasileiro tem quando escuta a palavra magnata. Então, foi com base nessa percepção popular que a nossa grande mídia, em peso, usou esse nome. E nós percebemos que a nossa grande mídia é apenas uma coisa só, uma opinião só, é um grupo de poder só. A gente percebe isso quando todos os meios de comunicação usam o mesmo termo, o magnata. Seria muito estranho que realmente vários canais de comunicação aparentemente independentes cheguem à mesma conclusão com relação ao apelido que usariam, a chamada que usariam para um certo candidato. E você percebe a canalice dessa grande mídia quando, durante toda a campanha, o candidato Trump foi acusado de ser xenófobo, de ser preconceituoso contra estrangeiros, mas ninguém mencionou o fato de que a esposa dele era estrangeira, ela não é americana. E que também a esposa anterior, a ex-esposa dele, também era estrangeira. Isso jamais foi mencionado na nossa grande mídia. Pelo menos não com a mesma intensidade por meio da qual essa grande mídia o difamou, dizendo que ele era xenófobo. Nós temos também a questão do professor Olavo de Carvalho. Eu não estou aqui fazendo propaganda do professor Olavo de Carvalho, porque eu também faço muitas críticas com relação a ele, especialmente a questão do tradicionalismo, que possui muitos problemas intrínsecos à tradição ocidental, como por exemplo a questão da misandria, mas isso é assunto para outro vídeo. Mas apesar de eu fazer várias críticas, várias ponderações ao professor Olavo de Carvalho, o fato é de que também ele foi intensamente, virulentamente atacado pela nossa grande mídia. Veja, por exemplo, aquela reportagem canalha que a revista Veja fez em cima dele, colocando como foto de capa como imagem de capa uma foto alterada. Foi feita ali uma computação gráfica ali, tornando a pessoa mais pálida, a pessoa tipo doente. A mesma técnica que também usaram para o então candidato Bolsonaro. E a nossa grande mídia, em peso, passou a chamar o professor Olavo de Carvalho de guru. Na verdade, a palavra guru é uma palavra boa, tal como magnata também é uma palavra boa. Guru é um sábio que orienta. Porém, no imaginário popular, a palavra guru aí é algo satírico, porque havia um personagem naquele programa A Escolinha do Professor Raimundo, e aquele personagem era uma pessoa ardilosa, astuciosa, e ele chamava o professor de sábio guru. Então, a grande mídia, de uma maneira canalha, lançou mão da memória popular com relação àquele personagem daquele programa humorístico e chamou o professor de guru, porque a princípio não seria uma calúnia, porque a palavra guru significa algo bom, mas para quem escuta acaba soando de maneira pejorativa, quando na verdade ele poderia ter sido chamado de professor, o professor Olavo de Carvalho, ou o jornalista Olavo de Carvalho, ou o escritor
Olavo de Carvalho, ou o analista político Olavo de Carvalho, qualquer coisa. Não precisava chamar de guru. Então nós temos 3 nomes que já há vários anos vêm sendo e continuam sendo ferozmente boicotados pela nossa grande mídia. O Donald Trump, o Olavo de Carvalho e o presidente Jair Bolsonaro. Embora, como eu já falei, eu faço muitas críticas a essas 3 pessoas e eu não coloco a minha mão no fogo por nenhum deles. Pelo contrário, eu tenho um pé atrás, porque eu também fico preocupado sobre quais seriam os poderes que estariam por trás deles. Quem seriam os engenheiros sociais que estariam talvez guiando os passos desses 3. Então eu não estou aqui defendendo, não estou aqui fazendo apologia às ideias deles, mas o que eu estou dizendo é que existe uma força muito grande, hegemônica, no Ocidente, combatendo as ações desses 3 homens. E na ocasião desse renascimento da direita no Brasil em 2013, muita gente pegou carona, muita gente surfou nesta onda. Tem muita gente que fala que foi um pseudo-renascimento da direita, mas não, foi um renascimento mesmo. Muito embora a direita que está aí seja uma direita medíocre, uma direita politicamente analfabeta, e o próprio professor Olavo de Carvalho vem denunciando isso, a incapacidade intelectual dessa nova direita. Apesar de tudo isso, é um renascimento, porque se você tem uma boa memória, você vai perceber que antes de 2012, antes de 2010, não existia nenhuma direita no Brasil. Não havia nada. A única direita que era reconhecida no Brasil era o PSDB, a social-democracia. Então, o FHC, o Fernando Henrique Cardoso, José Serra, Geraldo Alckmin, Mário Covas, eram o máximo de direita que a grande mídia permitia que existisse no Brasil. O Ronaldo Caiado, por exemplo. Então, aquilo que a grande mídia chamava de direita, na verdade, era a direita da esquerda. Era uma esquerda não comunista. Muito embora o PSDB tenha participado da implantação do socialismo junto com o PT, por meio do Pacto de Princeton e do Foro de São Paulo. Mas então, para a nossa grande mídia, até o ano de 2012, direita era tudo aquilo que não fosse comunista, ainda que fosse plenamente estatizante. Foi somente no ano de 2012, 2013 que começou a surgir uma voz realmente de direita, tanto da parte do libertarianismo como da parte do conservadorismo. Foi então que, milagrosamente, a palavra capitalista deixou de ser um xingamento. A palavra conservador deixou de ser um xingamento. Se você tem boa memória, você vai saber, você vai lembrar que na década de 90, se você falasse que você era capitalista, todo mundo sentia raiva de você, porque capitalista era sinônimo de egoísta malvadão. E se você falasse que você era conservador, as pessoas iam rir de você, porque conservador era sinônimo de um velho, chato, rabugento, retrógrado. Se você quisesse ser uma pessoa normal, você tinha 2 opções: ou você vestia a camisa do socialismo, ou então você vestia a camisa da social-democracia, PSDB. Então este renascimento da direita, mais ou menos no ano de 2012, mas que teve um grande impulso no ano de 2013, por causa das passeatas dos 20 centavos, então a grande mídia vem fazendo um grande boicote desses movimentos. Mas não é apenas a grande mídia que atua nisso daí. Nós temos também o sistema de ensino. Porém, o sistema de ensino é um pouco diferente da grande mídia, porque a grande mídia ela tem falsamente aí 2 polos: o polo socialista e o polo social-democrata, que é aquilo que a grande mídia considera como tolerável. Então, se você está à direita da social-democracia, do PSDB, do DEM, do Solidariedade, então você é extrema-direita. Então, você é algo inadmissível para a nossa grande mídia.
seria a extrema-direita, o discurso de ódio, a ala do ódio, o gabinete do ódio. Porém, embora a grande mídia tenha esses dois setores admissíveis, então, o sistema de ensino é um pouco menos flexível. O sistema de ensino, ele também não permite a social-democracia, ele também boicota a social-democracia. O sistema de ensino permite apenas a esquerda socialista. Então, por motivos elevados ao quadrado, o sistema de ensino vem boicotando o renascimento desta direita. Quando eu falo em sistema de ensino, eu não estou me referindo às instituições de ensino públicas e privadas. Eu me refiro aos intelectuais orgânicos infiltrados neste sistema e que não podem mais ser removidos, porque eles existem em uma quantidade tão grande, em uma maioria tão avassaladora, que a extração desses intelectuais orgânicos implicaria na morte do sistema. Então, a sua substituição deveria, se é que vai acontecer, o que eu duvido muito, aconteceria de maneira suave, paulatina, ao longo de 30, 40 anos. Algo bastante demorado. Então, nós temos dois elementos que estão atacando esta nova direita. O sistema de comunicação e o sistema de ensino. E nós temos um terceiro elemento que também vem atacando ferozmente esta nova direita, que é o sistema religioso. Vamos falar aqui dos cristãos, porque segundo o IBGE 2017, se não me engano, ou 2016, 88,8% dos brasileiros são cristãos. Isso inclui católicos, protestantes e espíritas. Mas desses três tipos aí, os espíritas são a minoria. A maioria, mais da metade, são católicos. E um pouco menos aí você tem protestantes. Então vamos aqui abordar apenas católicos e protestantes. Essa diferença entre católicos e protestantes, ela é apenas estética. Ela é apenas semântica. É apenas na aparência. Porém, na substância, a qualificação realmente importante não é dizer que é católico ou protestante. É a diferença entre progressistas e tradicionalistas. Isso é o que importa. Os progressistas, desde o Pacto de Lausanne, lá, se não me engano, na década de 70, se não me engano, foi na ocasião que se criou a Teologia da Libertação, que já existia antes, mas não com este nome. O que nós chamamos hoje de Teologia da Libertação foi apenas a estruturação de um pensamento revolucionário socialista que já existia dentro do clero há muitas décadas, desde a época da Revolução Francesa. Mas então, por causa da Teologia da Libertação, Teologia da Missão Integral, toda a ala progressista da igreja está tomada por essa campanha de difamação contra esta nova direita, contra as pessoas do Donald Trump, o Olavo de Carvalho, o Jair Bolsonaro. Então você assiste hoje na internet aos cultos dessas igrejas progressistas. Eu conheço várias, eu não vou falar o nome aqui, mas você já percebe a narrativa desse clero. Eles falam muito, eles acusam a direita de ser promotora do ódio, mas você percebe no olhar deles, no semblante deles, o ódio que eles possuem por todas as pessoas que possuem um pensamento não revolucionário. O que é um pensamento não revolucionário? É um pensamento reacionário. Porque o que é uma reação? É uma oposição à revolução. Então, o progressismo é a ideologia que promove a revolução social, a quebra da sociedade e a substituição por uma nova ordem social. Já o reacionário é aquele que se opõe à revolução, que não quer quebrar a ordem social vigente. Então, você percebe que o ódio que eles sentem e o ódio que eles promovem contra aqueles que não concordam com a ideologia revolucionária.
com o socialismo, com o progressismo. E você percebe a maneira intensa, incansável como eles fazem a propaganda política, a propaganda ideológica, a propaganda social dos ideais da revolução nas suas pregações. Eu já ouvi até mesmo pastores progressistas no meio da oração, fazendo uma oração ali no meio da congregação, e nas palavras de oração usaria alguns mantras, alguns clichês, alguns jargões revolucionários da luta de classes. Eu cheguei a ver, por exemplo, a blasfêmia de um pastor comunista fazer o apelo à salvação, e as pessoas ali da igreja foram lá na frente, era uma igreja batista. Só que quando ele chamava as pessoas, ele foi alterando o apelo à salvação. Aquilo que era a mensagem de arrependimento, mudança de vida, o pastor estava falando na forma de trabalhar no sentido da justiça social, no sentido de engajar-se contra as injustiças do mundo. Então ele misturou um apelo à conversão, à salvação espiritual, a um recrutamento para o partidão. Uma coisa realmente assustadora. E isso daí está gravado. Esse culto está lá no canal no YouTube desta igreja. Dá para acessar, dá para assistir. E nós temos também o setor tradicionalista. O setor tradicionalista da igreja não comete esses erros, essas transgressões do materialismo, do existencialismo, do naturalismo, etc., dessas ideias decorrentes do iluminismo, da Revolução Francesa, etc., mas comete outros erros que indiretamente acabam também contribuindo, favorecendo a Revolução. Mas eu não vou falar sobre isso aqui porque é outro assunto. O fato é que as diretrizes de Karl Marx foram seguidas à risca. A superestrutura foi tomada pela Revolução, que seria o sistema de comunicação, o sistema de ensino e o sistema religioso no seu setor progressista. E toda esta superestrutura está atacando ferozmente o andar da carruagem da direita. E nós vemos hoje isso no Brasil e no mundo também. Nós temos essa questão do coronavírus, do Covid-19. É uma questão muito complexa e que pouquíssimas pessoas têm pleno domínio. O primeiro ponto que nós temos que observar é que, quando a gente fala em coronavírus, nós não estamos falando de um vírus. Nós estamos falando de vários tipos diferentes. É uma família com muitas variações destes vírus. E trata-se de uma derivação, uma variação da gripe comum, H1N1. Então, é uma gripe. E como gripe, como toda virose, já se sabe que não tem cura. Quando eu falo cura, é no sentido de combater a ação do vírus. Não. Quando ele começa a agir, não há nada que possa ser feito para que ele pare de agir. Todo o tratamento é puramente sintomático. Apenas isso, você combate os sintomas, que é a febre, o mal-estar, a náusea, a tosse, a diarreia, etc. Apenas os sintomas e nada mais. Você tem que esperar o vírus cumprir, a gripe terminar o seu ciclo, que geralmente dura uma semana. Bom, da mesma forma que ninguém fica curado de uma gripe normal, também ninguém fica curado do coronavírus. A gripe normal, quando você pega e ela se manifesta, você passa mal e depois você volta ao normal, mas o vírus está em você. Mas você já tem a resistência. Você já está protegido daquele vírus, mas ele está em você, você já pegou esse vírus. E ele nunca mais vai sair de você. O mesmo vale para o coronavírus. Ninguém, venceu o coronavírus. O tratamento implica em manter a pessoa viva. A pessoa não vai morrer por causa dos efeitos da ação da gripe, do coronavírus. Então, aqueles que morreram pelo coronavírus são aqueles que não tiveram condições de lutar
contra as reações, contra os sintomas daquela gripe. Então é muito complicado chegar a números precisos com relação a mortos por uma gripe normal ou pelo coronavírus, porque você não sabe se a pessoa já tinha o problema antes. Então vamos supor a pessoa tinha alguma deficiência na sua saúde que não foi diagnosticada, e quando ela pegou uma gripe normal ou o coronavírus, esse mal que a pessoa já tinha previamente manifestou-se e a pessoa não sobreviveu, ela não teve forças. É por esse motivo que as gripes matam os idosos mais do que os jovens, porque a gripe é a mesma. Então, se a gripe mata o idoso, a gripe mataria o jovem também. Mas por que o jovem sobrevive? Porque o corpo desse jovem está saudável. Então, a gripe não vai degenerar-se em doenças mais graves, como, por exemplo, insuficiência respiratória. Já no caso do idoso, o idoso já tinha esse problema previamente. Então, a gripe, por exemplo, a gripe coronavírus, Covid-19, vai intensificar o problema da insuficiência respiratória. E a pessoa morre. De quem é a culpa? A culpa é de um problema respiratório que a pessoa já tinha antes, um quadro clínico complicado, pré-existente? Ou foi culpa do Covid-19 que intensificou esse quadro? É difícil responder, porque os dois participaram do problema. Então, é muito complicado você determinar quantas pessoas morreram pelo Covid-19. Hoje, nós estamos escutando duas vozes, duas opiniões diferentes com relação a esta gripe. Nós temos a opinião de que a saúde é o que interessa, o resto não tem pressa, fazendo aí uma referência àquele outro personagem do programa da escolinha do professor Raimundo, e aqueles que dizem que sem uma economia forte não é possível preservar o sistema de saúde. Então é preciso atacar as duas linhas de frente ao mesmo tempo. O que nós sabemos hoje é que esta pandemia não é apenas uma gripezinha qualquer. Não. Nós estamos realmente numa pandemia, numa situação realmente preocupante, alarmante, pior do que os cenários que nós tivemos aí em anos anteriores. Porém, fazendo um retrospecto das outras gripes que aconteceram, a gripe aviária, a gripe suína, etc., comparando com alguns números, nós percebemos que também houve números muito grandes em gripes anteriores e que não foram divulgados. Então, a enorme discrepância na abordagem dessa opinião hegemônica da grande mídia a respeito desta gripe deste ano e o total silêncio da grande mídia com relação às gripes dos anos anteriores dá a impressão de que existe uma abordagem, um jornalismo enviesado aí, um jornalismo que está aos serviços de algum grupo político muito forte, alguma narrativa ideológica. Quando se fala que é preciso cuidar tanto da saúde quanto da economia ao mesmo tempo, nós temos que fazer uma análise fria. O Brasil vive um verdadeiro genocídio urbano provocado pela criminalidade, que é amparada fortemente pelo Estatuto do Desarmamento, que entrega o cidadão desarmado nas mãos dos criminosos. Tem havido também muita denúncia com relação a falsos atestados de óbito, alegando como causa o coronavírus. Pessoas que morreram por outros motivos conhecidos, como por exemplo a violência urbana, a criminalidade, e na certidão de óbito consta como coronavírus. Porque, por exemplo, ao fazer o exame, a autópsia, descobriram que o cadáver tinha ali o coronavírus. O problema é que estamos todos nós sendo infectados pelo vírus. O vírus vai passar para todo mundo, ninguém vai escapar. A questão é que,
poucas pessoas vão desenvolver os sintomas dessa gripe. É plausível que muitas pessoas sãs hoje estejam com o vírus no seu corpo. Então, se a pessoa morre porque um bandido fez um assalto e deu um tiro bem no meio do rosto da pessoa, e ao fazerem a análise do corpo, descobrirem que tem o coronavírus ali, então vão dizer que a causa do óbito é o coronavírus. Então está havendo aí um superfaturamento, uma explosão estatística nesses números, uma estatística fraudulenta, números artificiais. A função da grande mídia é manter a serenidade da população, o equilíbrio emocional, para que as pessoas não saiam por aí fazendo besteira, fazendo bobagem. Mas a grande mídia está colocando o terror, está aterrorizando a população. Nós vemos pessoas ingênuas que não têm acesso à internet, desesperadas, deprimidas, achando que o mundo vai acabar. E junto com a grande mídia nós vemos a igreja progressista, dando corda. Tudo aquilo que a grande mídia vomita nos nossos ouvidos, a igreja progressista replica nas suas pregações online, porque agora está todo mundo em casa, não tem mais pregação presencial. Mas então as nossas igrejas evangélicas, principalmente, que são as que eu acompanho na internet, se tornaram apenas um espelho da ditadura da opinião imposta em cima da grande mídia, por meio desses poderes ocultos. Eu cheguei a escutar um pastor numa dessas igrejas comunistas, progressistas, e esse pastor, ele próprio é comunista. Ele falou que você precisa acreditar no que é falado nos telejornais, e você precisa tomar muito cuidado com aquilo que você escuta nas mídias sociais. Veja então que esse pastor está lutando para manter a pessoa aprisionada na matrix, nas engrenagens dessa grande mídia enviesada, e está tentando tirar as pessoas da liberdade de opinião, da pluralidade de ideias. São pastores e pastoras que estão ao serviço desses poderes que controlam toda a nossa grande mídia. Agora, quais seriam algumas explicações do porquê estariam fazendo isso com a população? São várias hipóteses. Por exemplo, a primeira hipótese seria o fortalecimento da economia chinesa. De fato, isso está acontecendo. Nós percebemos como a OMS agiu como garoto de recados, agiu de maneira totalmente conivente e também conveniente aos interesses do governo chinês. Outra possibilidade seria grupos que estão interessados em investir em petróleo. Então, essa imposição da quarentena geraria uma redução no consumo de petróleo, o que provocaria a redução do preço do barril do petróleo no mercado internacional. Então, esses grupos poderiam aí investir agora na indústria, no mercado de petróleo, e depois lucrar bastante, porque agora eles investem com o mercado em baixa, e depois, quando o mercado sobe, aí eles podem vender, por exemplo, vão ter lucros fabulosos. É uma possibilidade. Outra hipótese, por exemplo, no caso do Brasil, são as prefeituras que agora podem fazer compras sem licitação. Então, inúmeras denúncias estão saindo aí de verdadeiros roubos do patrimônio público municipal por causa de compras superfaturadas, porque agora não é preciso mais fazer licitação. Outra possibilidade, outra hipótese, seria gerar uma crise econômica mundial, salvando-se apenas a China. E aí, nessa crise mundial, tanto o governo brasileiro quanto o governo americano, tanto a presidência Bolsonaro como a presidência Trump, estariam enfraquecidas. E aí, numa reeleição, essas duas presidências teriam o seu fim, eles não obteriam a reeleição. Lembre-se que
nos Estados Unidos, os 2 governadores anteriores governaram por 8 anos, foram reeleitos, tanto o Barack Obama quanto o Bill Clinton. O mesmo vale para o Brasil. A presidenta também foi reeleita, o ex-presidente Lula também foi reeleito, o FHC também foi reeleito. Então, já se sabe que no Brasil e nos Estados Unidos os presidentes estão sendo reeleitos. Então, com esta crise mundial, esses poderes mundiais reduziriam bastante as chances desses 2 presidentes serem reeleitos, e isso daí seria um duro golpe no renascimento da direita, tanto no Brasil quanto nos Estados Unidos. Haja vista que não existe um outro nome para ocupar esses cargos. Outra possibilidade também seria a tentativa do impeachment, porque já foram protocolados no Brasil pedidos de impeachment do presidente no Brasil e também nos Estados Unidos. Então, havendo uma crise de desabastecimento, de fome, ficaria mais fácil promover aí o impeachment, tanto do presidente Trump quanto do presidente Bolsonaro. Outra possibilidade também, no caso do Brasil, seria a iminência de um golpe de Estado e que poderia provocar a revolta da população. Então, a quarentena em longo prazo, imagine 6 meses de quarentena, por exemplo. Aí que acontece? A população fica dividida, ela não consegue mais se articular, porque geograficamente, fisicamente estão todos separados. E aí então seria mais fácil articular um golpe de Estado sem que houvesse uma reação popular. Veja que já houve uma tentativa de golpe de Estado. Foi por meio do atentado provocado pelo Adélio Bispo, a tentativa de assassinato do então candidato a presidente Jair Bolsonaro. Aquilo já é um golpe de Estado. O assassinato de um candidato já é um golpe de Estado. O mesmo vale também para o candidato Eduardo Campos, que morreu num acidente e que se acredita, muita gente fala, muita gente ventila a tese de que talvez tenha sido um assassinato, uma tragédia planejada. Existem também, com relação a essa abordagem do coronavírus, algumas teses de natureza religiosa. Por exemplo, ao impedir a formação das agremiações, das congregações, então não se poderia mais celebrar a Santa Ceia, a Ceia do Senhor, a Eucaristia, etc. Até mesmo a confissão. Então, diversos fatores, elementos da liturgia ficariam comprometidos. Então, talvez esta quarentena obrigatória seria uma campanha de combate à igreja tradicionalista em favor da igreja progressista, porque quem está ganhando com a quarentena é justamente o progressismo cristão. E quem está perdendo demais é justamente o cristianismo tradicional. E como os cristãos agora ficam em casa e eles estão expostos a esse clero progressista, então também os cristãos genuínos estão submetidos à lavagem cerebral, à doutrinação progressista de esquerda. Veja, por exemplo, que até o final do governo, da gestão da presidenta, a igreja progressista usava aquele jargão, aquele clichê, aquele mantra religioso que era, abre aspas, orem pelos nossos governantes, fecha aspas, fazendo menção até mesmo a um versículo bíblico. Ou então aquele outro versículo que diz, abre aspas, o coração do rei está nas mãos do Senhor, fecha aspas. Porém, depois do impeachment, quando entrou o governo do PMDB, o governo Michel Temer, nunca mais esses progressistas disseram tal coisa. E olha que o PMDB é uma antiga dissidência do Partidão.
Ou seja, o PMDB ele é mais à esquerda do que o próprio PSDB. E mesmo assim, a Igreja Progressista tratou de boicotar este governo. Não talvez por motivo de divergência ideológica, mas por motivo de propaganda do governo que estava indo embora. Agora vamos falar sobre a questão do ex-juiz e ex-ministro Sérgio Moro. Nós não devemos ficar espantados com a postura do Moro, porque nós já assistimos a este filme antes. Nós já deveríamos estar acostumados com isso. Esse neodireitismo, com todos os seus defeitos, com todas as suas falhas, com todas as suas limitações, com todas as suas hipocrisias, com todas as suas demagogias, ainda assim foi um movimento muito forte. Isso porque, desde a metade da era militar, do governo militar, desde ali talvez o final da década de 1970, o direitismo tornou-se proibido no Brasil. Era moralmente inaceitável ser de direita. Então, nós tínhamos um grito que ficou sufocado. A grande mídia, o sistema de ensino, o sistema religioso, colocou uma mordaça no povo brasileiro, de modo que somente o discurso progressista, esquerdista, socialista poderia ser promovido, propagado, difundido, divulgado. E isso ficou entalado na garganta. Como uma panela de pressão, a coisa foi ali chegando ao limite, até que ninguém mais aguentou, ninguém mais suportou isso. E então em 2012, 2013, por intermédio de vários pensadores, como por exemplo o já falecido deputado Enéas Carneiro, o também já falecido jornalista Alborguete, mas em 2012, principalmente pelo professor Olavo de Carvalho, surgiu aí um levante de pensadores de direita que levaram muita gente consigo. Claro que havia muitos erros, muitas falhas, limitações, mentiras no meio, demagogia, hipocrisia, falsidade, oportunismo, havia tudo isso daí, é verdade. Mas o teor ideológico era muito forte, muito poderoso. E tal como uma panela de pressão que explode, a esquerda azul, a esquerda vermelha, a esquerda leite com pera, a esquerda foice martelo, a esquerda arco-íris, a esquerda literária, todas essas esquerdas, ainda que unidas, não conseguiram deter esta avalanche, este tsunami, esta onda. E tal como um tsunami carrega tudo que encontra pela frente, igualmente esta onda conservadora foi carregando consigo muito lixo oportunista, que apenas surfou nesta onda. Então nós temos vários nomes que durante certo tempo atuaram como ícones da nova direita, mas depois mostraram a sua verdadeira face. Alguns nomes poderiam ser, por exemplo, o Leonardo Bruno, o Loriel Rocha, o Nando Moura. Todos esses tiveram ali o seu momento de glória, os seus 15 minutos de fama, no qual eles serviram ali como baluarte, como estandarte desta nova direita, embora sempre houvesse alguma divergência pontual. Porém, já na ocasião da campanha eleitoral, da disputa eleitoral de 2018, alguns deles já começaram a sair fora. Foi o caso, por exemplo, do professor Loriel Rocha. Ele foi um dos primeiros a sair. Já no início da presidência atual, o Leonardo Bruno já virou radicalmente, mudou de time. Mais recentemente, o youtuber Nando Moura mudou também radicalmente o seu posicionamento. E na política nós temos esse pessoal aí que se elegeu no vácuo do Bolsonaro, que hoje beijam as mãos do Centrão.
e cospem no prato que comeram. E você percebe que não é uma posição individual, porque todos esses nomes concordam entre si, entre eles, em tudo aquilo que difama o atual governo. Você não vê, por exemplo, alguma divergência em alguma coisa que difama o governo. Por exemplo, vamos supor, um desses caras acusa o governo de tal coisa. Agora, o outro ali que também abandonou o atual governo discorda, acha que aquilo não tem nada a ver. Não, todos eles concordam e todos eles usam o mesmo discurso, as mesmas frases. É como se fosse a mesma pessoa. Dá a entender, dá a impressão de que existe um outro poder aí por trás, que nós não sabemos qual é. Eu não estou aqui fazendo uma defesa gratuita do governo que aí está. Eu não duvido que haja muita coisa aí a ser descoberta, a ser debatida, a ser discutida, a ser investigada. Tem a questão aí também dos filhos, né? Eduardo Bolsonaro, Carlos Bolsonaro, Flávio Bolsonaro, etc. Claro, eu não estou aqui santificando essa gente. Mas o que me espanta muito é não somente a hegemonia da esquerda em união com a grande mídia e com a igreja progressista e com a academia, mas também essa dissidência da direita, esse pessoal que surfou na era Bolsonaro, na era Lava Jato, e que hoje assume igualmente um discurso hegemônico. Um discurso hegemônico sem nenhuma discordância entre eles. Todos eles têm a mesma opinião. Você não vê, por exemplo, um Nando Moura falando mal do Felipe Moura Brasil. Você não vê, por exemplo, uma Joyce Hasselman falando mal de uma Janaína Pascoal. Não, todos eles estão em comum acordo. E é interessante que a crítica deles agora volta-se unicamente a este governo. Eu lembro que 3, 4, 5 anos atrás, eu lembro acompanhando o canal do Leonardo Bruno, eu lembro como ele falava contra o esquerdismo, contra o comunismo, contra o marxismo cultural, contra a ONU, contra os direitos humanos. E ele abandonou todo esse discurso. Agora, ele canalizou todo o ódio dele no governo que aí está. O mesmo vale para o professor Loriel Rocha também, que mudou completamente o seu discurso. O mesmo vale para o Nando Moura. Esse pessoal não fala mais nada da antiga esquerda. Eles apenas usam a palavra comunismo como uma palavra meramente figurativa, simbólica, abstrata, sem nenhum valor concreto, sem nenhuma ação fisiológica. É como você xingar os fantasmas, por exemplo. Então dá para ver que o discurso dessa gente hoje alinha-se muito mais à esquerda do que à direita. E isso inclui o ex-ministro Sérgio Moro. Então isso explica o que acontece aí. Mas a pergunta que fica é: quem é este novo grupo? Nós temos várias hipóteses. A primeira hipótese é de que este grupo nada mais é do que a velha esquerda que estava infiltrada na onda direitista, ou essa onda direitosa, estava surfando ali, mas a ideia era fazer o sistema apodrecer por dentro. E agora que o golpe de Estado estaria a caminho, ou o impeachment estaria a caminho, então os ratos começam a abandonar o navio. Agora eles querem fazer uma sangria interna, remover as bases, os pilares de sustentação deste governo. E veja que todos esses que abandonaram o navio, que abandonaram o governo, que mudaram seu discurso, também estão difamando o professor Olavo de Carvalho. Muitos anos atrás, o Loriel Rocha fez um vídeo enaltecendo o professor Olavo de Carvalho. Porém, esse vídeo foi removido. Então, todos eles inverteram o discurso. Tornaram-se agora neo-esquerdistas. A ideia é bastante óbvia: quebrar todos os pilares de sustentação ideológica do governo que aí está. Ao mesmo tempo que eles difamam o professor Olavo de Carvalho, agora eles retiram a figura simbólica do Sérgio Moro.
Agora o Sérgio Moro seria uma oposição. E de fato isto é um duro golpe no governo Bolsonaro. Mas eu lembro muito bem que antes mesmo de saber desse viés esquerdista do juiz Sérgio Moro, o professor Olavo de Carvalho, acreditando que o juiz Sérgio Moro, o então juiz Sérgio Moro, fosse realmente uma pessoa da direita, ele falou que não era para ele ser ministro da Segurança Pública, porque a Lava Jato perderia um expoente importante. Realmente, o professor Olavo estava certo. E o presidente Bolsonaro não deu ouvidos, não escutou e cometeu esse grave erro. Hoje, todos os direitistas que continuam na base de apoio do governo são unânimes em afirmar que foi um grave erro ter colocado o Sérgio Moro como ministro da Segurança Pública. Todo mundo concorda que esse erro aconteceu porque a presidência queria fazer populismo, queria se apropriar da boa fama do juiz Sérgio Moro. E esse populismo todo agora cobrou o seu preço. Não foi por falta de aviso. Existe uma outra hipótese também, é a de que está se formando aí uma nova esquerda. É uma esquerda que não é comunista, não é socialista e também não é progressista. É um outro tipo de esquerda. É uma esquerda internacional que não favorece a formação de governos locais. É uma esquerda antinacionalista. É uma esquerda que luta pela destruição dos símbolos locais, atuais. E é justamente o que esses formadores de opinião estão fazendo. Por exemplo, o professor Loriel Rocha, com essa campanha de restauração dos símbolos portugueses, que eu até considero salutar, mas o que ele está fazendo agora é descaracterizar os símbolos que nós temos hoje no Brasil, que é uma salada de várias culturas. Não importa, se você remove esses símbolos, ainda que com a intenção de restaurar a iconoclastia ibérica medieval, ainda assim vai ficar um gap, um vácuo de identidade nacional. Nós não podemos mais voltar à Idade Média portuguesa. O Leonardo Bruno, que antes era um defensor da tradição católica, hoje ele é um defensor do nada. Porque eu já havia percebido a hipocrisia do Leonardo Bruno quando ele fingia ser conservador, mas ele defendia com unhas e dentes e garras afiadas os devaneios, os desmandos do Papa que aí está. Todo mundo estava enxergando a comunistice deste padre, o progressismo deste padre, o esquerdismo deste padre. Porém, o Leonardo Bruno insistia em fingir que nada estava acontecendo e insistia em defender com todas as suas forças a pretensa legitimidade deste padre, deste Papa. Nisso eu já percebi que havia algo errado com o Leonardo Bruno. Hoje, porém, tudo o que ele faz é combater de maneira indireta a simbologia cristã que nós temos hoje. O mesmo vale também para o Nando Moura. Veja que todos esses formadores de opinião, esses três, e outros que seguiram essa mesma linha, eles atuam no sentido de desconfigurar o patriotismo brasileiro, o nacionalismo brasileiro. Não, para essa gente, se você é nacionalista, você é um positivista, você é um fascista, você é um estatista. Então fica a impressão de que existe uma esquerda internacional. É uma esquerda que ela se coloca contra o comunismo, contra o socialismo, mas ela promove um governo global, porque é isso que o Papa Francisco está fazendo, a promoção das diretrizes impostas pela ONU. E é isso que esses caras, esses ratos que abandonaram o navio também estão fazendo. Porque o governo que aí está, apesar dos seus inúmeros defeitos, apesar de várias hipocrisias, várias demagogias, apesar da misandria, etc., se existe algo de bom neste governo, talvez uma das poucas coisas boas deste governo que aí está, é
a exaltação ao nacionalismo, ao patriotismo, aos símbolos nacionais. E é justamente isso que esses caras globalistas querem. Eles querem destruir toda a simbologia nacional em favor do globalismo. Então, nesta tese, porque a primeira tese era de que esse pessoal nada mais é do que a velha esquerda, que surfou na onda da direita para fazer o sistema apodrecer por dentro. Mas nesta outra tese, que eu considero até mais plausível, nós temos um pessoal aí que é inimigo da esquerda, mas também é inimigo da esquerda tradicional, da direita tradicional. Eles querem um governo global. Talvez aí existam grupos poderosos por trás. Talvez, por exemplo, o grande capital, talvez aí grupos fechados, sei lá, maçonaria, fraternidade muçulmana, sei lá. Tô chutando aqui, tô jogando palavras aqui. Seriam sociedades fechadas, ocultas, iniciáticas, etc. Alguma coisa muito forte está aí por trás. Então esses caras, esse pessoal não está agindo por conta própria. Eles estão servindo a uma agenda porque o discurso deles é totalmente consonante. Eles não divergem em nada, eles são um bloco único, um bloco sólido. É esse pessoal aí do Partido Novo, do MBL, o pessoal, esses grupinhos anarcocapitalistas, esses grupinhos libertários, esses grupos que agem pela liberdade. Nós temos esses nomes como Nando Moura, L'Oriel Rocha, Leonardo Bruno, Felipe Moura Brasil, Joyce Hasselman, Raquel Sherazade, Janaína Pascoal, Witzel, Dória. A gente percebe como esse novo grupo que está formando aí consegue, em certa medida, dialogar muito bem com a antiga social-democracia, o PSDB, a turminha do FHC, a turminha do Clube de Roma, a turminha do Clube de Bilderberg, Rothschild, Rockefeller, Ford, todo esse pessoal aí. Então, o que está por trás é bastante enigmático, é secreto, é oculto, nós jamais saberemos com total certeza. Sempre poderá existir alguma mentira infiltrada aí nas informações, mas o que nós podemos dizer sem a menor sombra de dúvidas é de que é algo muito grande e que essas pessoas não estão agindo de maneira isolada, elas estão servindo a alguma agenda. Eu não afirmo que também não exista uma outra agenda, talvez até oculta, por trás do governo que aí está, por trás dessa panelinha do governo Bolsonaro, do professor Olavo de Carvalho, a turminha do canal Terça Livre, a turminha do conservadorismo autêntico, todos esses canais que formam esse pool de conservadores como Paula Marisa, Fábio Clicktime, Lilo Vlog, o Camargo. Pode ser também que exista algum grupo por trás, algum grupo forte. É possível. Porém, eu vejo com mais clareza, com mais facilidade, esta nova direita, porque esta nova direita, que eu considero uma nova esquerda, na verdade, ela mudou, ela virou a casaca muito rapidamente, ela mudou o discurso muito ferozmente, muito vorazmente. Então dá para ver que existe algo orquestrado, porque a sincronia é muito evidente. A diferença cronológica é de no máximo 1 ano ou 1 ano e meio. Mas todo mundo ali, todos eles foram para o mesmo caminho, embora eles não dialoguem diretamente, mas a coincidência das opiniões é sempre a mesma. E agora eles não têm outro assunto, agora eles estão focados em derrubar o governo que aí está. Então é por causa dessa homogeneidade toda que eu enxergo com mais clareza a existência de um poder muito forte por trás dessa gente toda. Então, porém, o fato de eu não enxergar uma ação deste tipo por parte desta nova
neste novo conservadorismo, que seria os Olavetes, os Bolsonaretes, os Bolsominions, a turminha do Terça Livre e os seus canais satélites ali. Mas eu não descarto esta possibilidade, porque em se tratando de política, poucos são os soldados solitários, poucos são os guerreiros autênticos. A grande maioria, pro bem ou pro mal, não importa, quase sempre está ligado a um grupo de apoio. E este grupo de apoio serve a interesses muitas vezes ocultos. Este é então o contexto da saída do ex-ministro Sérgio Moro, do quadro deste governo. Mas eu acho que, em primeira instância, o Moro jamais deveria ter sido nomeado ministro. Foi um grande erro. O Moro deveria ter continuado onde estava, na Lava Jato. Porque, fosse quem ele fosse, pensasse o que ele pensasse, o Moro estava fazendo um bom trabalho na questão da Lava Jato. Muito embora o dinheiro recuperado seja ínfimo e as pessoas verdadeiramente punidas sejam muito poucas. Mas ainda que a quantidade, o benefício seja desprezível no contexto geral do Brasil, seja insignificante, mas pelo menos simbolicamente era interessante. Dava um pouco de contentamento para o povo brasileiro, um pouco de paz. O povo sentia assim que, ainda que de maneira pequena, a coisa começava a funcionar. Ainda que de maneira puramente simbólica, a justiça começava a ser feita contra este projeto lulopetista, contra o Foro de São Paulo. Ainda que, claro, de uma maneira muito pequena, mas já era um começo. Então o Sérgio Moro deveria ter continuado lá como juiz. Mas, infelizmente, a orientação do professor Olavo de Carvalho não foi seguida pelo presidente. O presidente quis ser populista, quis ganhar poder político por meio da colocação de uma pessoa carismática ali, e agora acabou aí se ferrando, né? A perda política foi muito maior. No final das contas, levou um prejuízo enorme. E talvez aí ocorra até mesmo uma tentativa de golpe de Estado ou uma tentativa de impeachment. Infelizmente. Mas esta é a análise do ponto de vista da presidência. Mas do ponto de vista do Sérgio Moro, talvez aí houvesse algum grupo por trás de olho nele para colocá-lo como candidato em 2022. Porque aqui nós temos duas hipóteses. Primeira hipótese, este grupo que está por trás do Sérgio Moro é uma força antipetista, anticomunista, anti-Foro de São Paulo. Na segunda hipótese, esse grupo que está por trás do Sérgio Moro é a velha esquerda. Aqui eu acho essa segunda hipótese pouco provável, porque teria que sido um mecanismo altamente engenhoso, complicado, sofisticadíssimo e cuja chance de sucesso seria baixíssima. Seria a tese de que o próprio lulopetismo, o próprio Foro de São Paulo, estava investindo num figurativo auto-boicote. Então, o próprio Foro de São Paulo, a Internacional Comunista, todo esse pessoal aí, a vermelhada toda, estava criando a Lava Jato no sentido de cuspir em cadáver, porque a figura do Lula e a figura do lulopetismo já era um cadáver político para a maior parte do povo brasileiro, a não ser para os fanáticos, os idiotas úteis de Vladimir Lenin. Esses aí não mudam nunca, né? Aí vira uma coisa religiosa, o Lula já é um deus, então haja o que houver, esse povo sempre vai votar no Lula. Era como na década de 80, o Paulo Maluf. Não importasse quais fossem os escândalos de corrupção, desvio de dinheiro público, os malufistas sempre votavam no Maluf. Era religião, era um deus, era uma idolatria. Então o mesmo acontecia com o Lula. Então não havia necessidade de fazer campanha pelo Lula, porque quem votava no Lula continuaria votando no Lula. E
quem havia deixado de votar no Lula já não votaria mais de qualquer forma. Então, o cenário estava montado, nada mudaria o cenário. Então, o Lula poderia ser sacrificado, talvez até consciente, talvez ele até tivesse consciência disso, ou talvez não. Talvez o tapete tivesse sido puxado debaixo dos seus pés, não sabemos. Mas a figura do Lula poderia ser sacrificada, pelo menos figurativamente, porque a figura do Moro cresceria e o Lula sendo preso, ele se tornaria um mártir, seguindo os exemplos de Nelson Mandela. Então, da mesma forma que o cárcere promoveu um grande crescimento popular para Nelson Mandela, e o mesmo vale também para Antônio Gramsci, igualmente o Lula sairia fortalecido desse período de 1 ou 2 anos na prisão. E foi o que aconteceu. Dentro da esquerda, o poder político do Lula, pelo menos não na parte da linha de ação, mas na parte de eleição, na politicagem eleitoreira, ele cresceu bastante. E aí, então, havia duas possibilidades para 2022, o próprio Lula ou o Sérgio Moro. Porque o Sérgio Moro, então, seria alguém implantado pela velha esquerda. Toda a Lava Jato, então, o próprio Deltan Dallagnol, seria tudo uma estratégia da própria esquerda. Aí, então, em 2022, nós teríamos a batalha do século, que seria Sérgio Moro contra Lula. Então, todo o Brasil seria enganado, todo o povo seria ludibriado achando que seriam dois inimigos mortais, porque foi o Moro quem colocou o Lula na prisão. Então seria a batalha do século, o mundo inteiro pararia para assistir esse duelo de gigantes. Então eles incorporariam um arquétipo maniqueísta. Um seria o extremo bem e o outro seria o extremo mal. Quem é quem depende se você é de direita ou de esquerda. Mas na verdade seria tudo uma falácia, tudo um engodo, uma mentira, porque estão todos eles no mesmo barco. Era a mesma estratégia do pacto, a estratégia das tesouras, perdão. São dois grupos que fingem estarem brigando entre si, fingem serem diametralmente opostos, mas na verdade servem à mesma agenda central, servem aos mesmos poderes. Então, votando no Lula ou votando no Moro, o povo estaria votando, na verdade, no mesmo poder, na mesma central de ação, na mesma linha de ação. Realmente, uma estratégia formidável, mas as chances de dar errado seriam muito grandes. Então, embora eu considere isso daí plausível, eu considero menos provável. O que eu considero mais provável é aquilo que eu já falei. Nós temos aí um segundo poder anticomunista, antissocialista, anti-revolução cultural, mas é um poder globalista, é um poder que quer um governo central. Então, esse mesmo poder que está financiando esses youtubers como Nando Moura, L'Oréal Rocha, Leonardo Bruno, e esses políticos que abandonaram o governo, como Alexandre Frota, Janaína Pascoal, Joyce Hasselmann, etc. E veja que aqui eu falo que estão financiando como uma hipótese, eu não estou afirmando nada. Tudo aqui nesse vídeo são hipóteses. Então esse mesmo grupo colocaria o juiz Sérgio Moro. Então aqui realmente nós teríamos um verdadeiro duelo de titãs. Uma guerra entre os deuses, dois grupos fortíssimos lutando. E são grupos verdadeiramente inimigos entre si. Porém, qualquer que seja a hipótese, quer a hipótese seja a do Lula e o Moro serem uma falsa oposição, quer seja a hipótese de que Lula e Moro sejam realmente inimigos de fato e representem grupos verdadeiramente rivais, qualquer que seja a hipótese, tanto um quanto o outro são inimigos mortais do governo que aí está. Então não importa qual seja a tese que envolve aí a futura candidatura do Moro, o fato é que todo esse pessoal está unido contra o governo que aí está e precisa derrubar este governo. Eu não sei por que motivo existe tanto ódio. Com certeza este ódio não se deve por razões puristas, por razões joviais, puritanistas, que tem a ver com os interesses do povo. Não.
é que existe alguma agenda no governo Bolsonaro, no governo Trump, que realmente incomoda demais essa gente. E nós não sabemos, nós jamais saberemos, porque tudo isso daí está em oculto, é algo secreto. Mas com certeza, nada disso diz respeito à democracia, aos interesses do povo, não. O povo é uma variável ausente desta equação. Então, esses poderes que lutam contra o governo que aí está, não estão lutando porque o governo que aí está seria bonzinho, pensa no povo brasileiro. Não, nada disso. É a guerra entre os deuses, entre os titãs, entre os gigantes. Nós jamais entenderemos os motivos ocultos que estão escondidos por trás de tudo isso. Agora, o que nós podemos fazer agora? Se você é uma pessoa utópica que gosta de focar-se em fantasias, aí você poderia defender o discurso anarcocapitalista, você poderia defender o discurso libertário, Estado Zero. Ou então você poderia defender agora a volta da monarquia. Tudo bem, eu até tenho simpatia pela monarquia, mas no contexto atual está fora de questão. Talvez para daqui uns 10, 15 ou 20 anos. Antes disso, esquece, não vai acontecer. Não tem como voltar a monarquia no Brasil. Aí você pode falar em uma intervenção militar. Realmente, se o golpe de Estado for levado à tona, aí a intervenção militar seria a única possibilidade, porque o povo está desarmado. Se não houvesse o Estatuto do Desarmamento, o povo poderia sair às ruas e fazer um contragolpe para restaurar o governo que havia sido retirado, como já aconteceu em outros momentos da história da humanidade. Mas com este povo desarmado, somente uma intervenção militar poderia recuperar a ordem social decorrente de um golpe de Estado, promovido ou pelos globalistas, ou pelos comunistas, ou por algum outro grupo que apareça aí. O problema é que uma intervenção militar é um tiro no escuro, é uma carta em branco, é um cheque em branco. Você não sabe o que vem pela frente. É uma caixinha de surpresas, é uma caixa de Pandora. Pode ser um cavalo de Troia. Pode ser que uma intervenção militar consiga impedir um golpe de Estado, é verdade. Mas pode ser que uma intervenção militar, ela própria, promova uma situação talvez pior do que aquela advinda por um golpe de Estado. Nós não sabemos, é uma incerteza. Além disso também, ainda que houvesse uma intervenção militar que impedisse a ocorrência de um golpe de Estado, nós temos todo o mundo globalizado. A ONU inteira iria cair em peso em cima do Brasil, boicotando o Brasil. Então todo o comércio internacional seria afetado. O Brasil poderia perder relações diplomáticas com vários países signatários da ONU. Os prejuízos para a economia do Brasil seriam incalculáveis, imensuráveis. É por isso que o melhor cenário é aquele onde não existe tentativa de golpe de Estado. Esse é o melhor cenário possível, porque aí não seria necessária uma intervenção militar. Porque se acontecer uma intervenção militar, só Deus sabe o que pode acontecer. E aí preparem os corações. Porque se der certo, que bom. Mas se der errado, vai dar muito errado. O cenário é bastante preocupante. O que vem acontecendo na política mundial com relação ao coronavírus e o que vem acontecendo no Brasil, esse boicote com relação ao governo que aí está, toda essa dissidência que está se levantando contra esse governo, todos esses ratos que estão abandonando o navio, a crise econômica que é prevista por causa da pandemia, por causa da quarentena, realmente levam
há uma previsão, há um prognóstico bastante preocupante. Que Deus tenha misericórdia de todos nós.